Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais aula da disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para a turma de Tancredo Neves, que quem está falando é a professora Eliane. E dando continuidade ao nosso assunto, hoje nós falaremos sobre temperamento, caráter e personalidade. Gente, temperamento tem origem no latim, né? Uma palavra que vem do latim e ela quer dizer peculiaridade e intensidade individual dos aspectos psíquicos, né? E da estrutura dominante de humor e motivação de uma pessoa. Atualmente, quando se diz respeito a temperamento, né, se pensa em certas características que são do processo fisiológico, né, bem como da ação endócrina e de hormônios, ou seja, os fatores hormonais influem no temperamento. Aí nós lembramos, por exemplo, da famosa TPM, né, no dia ruim. O temperamento, ele é transmitido de pais para filhos, porém ele não pode ser aprendido e ele não pode ser educado, ou seja, o temperamento ele não pode ser mudado. Então, assim, há cerca de 2.500 anos, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele classificou o temperamento da espécie humana em 4 tipos básicos, né? O sanguíneo, são as pessoas de humor variado, geralmente estão bem, mas o humor pode variar, que é o tipo mais comum de pessoas. O melancólico, que é o característico de pessoas tristes e sonhadoras, né, que tem uma realidade, desejam uma realidade diferente. O colérico, que é o peculiar de pessoas que têm um humor forte, sentimentos impulsivos, né? Com predominância da bile, da coisa íntima, né? O fleumático, que é encontrado em pessoas lentas e apáticas, de sangue frio. Então, assim, o temperamento vai influenciar na forma como a pessoa vai te tratar e na forma como a pessoa vai reagir em algumas situações, tá? Então, não é que o seu paciente ou acompanhante do seu paciente, o seu colega de trabalho, o médico plantonista, enfermeiro plantonista, tem algo contra você, mas ele tem um temperamento diferente do seu. Por mais que ambos sejam sanguíneos, existem fatores que fazem que as pessoas sejam individuais, sejam diferentes. Então, vamos lá. Colérico, né? Aquela pessoa mais estourada. O sanguíneo, que é geralmente está de bom humor, mas pode variar. O fleumático, que é aquele que vive sonhando, né? Vive no mundo, deseja algo diferente. E o melancólico, que geralmente é a pessoa triste. Já o caráter. Gente, o caráter é um conjunto, o caráter ele é adquirido, formado ao longo da vida. E ele é individual de cada um também. Por quê? O caráter vai trabalhar junto com o temperamento. No entanto, o caráter ele vai ser influenciado pelas situações que a pessoa vive, né? E ele vai ser o resultado do conjunto de várias coisas, várias situações que a pessoa viver é que vão formar o caráter dela, né? E é o caráter que mostra a personalidade da pessoa. Então, quer dizer, quando você conhece o caráter de uma pessoa, você conhece os principais traços dela, né? Então, você consegue, inclusive, imaginar qual seria um ato que ela iria tomar, porque você conhece atitudes que essa pessoa costuma ter. Já a personalidade. Gente, a personalidade ela é formada no desenvolvimento psicoafetivo das pessoas, né? Então, as crianças, desde a gestação, ela já começa a ter sua personalidade formada. Um bebê que na barriga da mãe ele já tem aquela sensação de amor, porque tudo que a mãe sente, o filho sente, e todas as nossas emoções desencadeiam hormônios. Então, inicialmente, o feto ele vai ter reações hormonais. Se ele tende a ter reações hormonais boas, ele já vai nascer com a personalidade amena, né? E a formação da personalidade é na infância. Tá? Alguns estudiosos dizem que dos 3 aos 7 anos de idade a criança já tem o seu caráter formado, ela já é o pequeno adulto, digamos assim. Então, a formação da personalidade depende da genética também, que é o comportamento, e vai ser somado com o ambiente onde a criança está inserida, desde o seu pré-nascimento, desde antes do nascimento, na sua primeira infância principalmente. Então, a personalidade é a junção do temperamento e o meio onde a criança vive. A personalidade, nós podemos dizer que é o rosto,
que se vê. Então, uma criança que é gerada com amor, ela vai passar amor. Uma criança que é gerada em um ambiente de um convívio conturbado, ela vai ter uma personalidade mais complicada. Então, o meio, junto com o temperamento, vai influenciar na personalidade. A sua personalidade é fruto do seu temperamento, que é o resultado da mistura do seu pai e da sua mãe, que gerou o seu, que não é igual deles, porque é uma mistura, então é algo novo, e o meio onde você foi criado. Né? Isso formou a sua personalidade. E o seu caráter, ele foi moldado de acordo com o seu crescimento. E quais são os formadores da personalidade do ser humano? Os hereditários, que são determinados desde a concepção, né? A estatura, a cor dos olhos, a pele, o temperamento, né? Como nós estamos no começo, os reflexos que a pessoa tem. É o que o bebê recebe da genética dos pais que influencia na sua personalidade, né? E os ambientais são aqueles que fazem influência externa, né, que dizem respeito à cultura, a hábitos familiares, a grupos sociais, a escola, a moral, a ética. São as experiências que a criança vive, né, que vai dar suporte para a formação da sua personalidade. Gente, personalidade não se muda, se molda. Então, adultos não podem ser mudados, adultos não podem ser transformados, porque eles já têm uma personalidade formada. Agora, eles podem se adaptar se o desejo vier de si próprio, porque a personalidade é formada na infância. E um adulto, ele já foi formado e ele já se estabilizou ali. Então, com relação à personalidade, existem 9 tipos de personalidade de acordo com a psicanálise: o perfeccionista, o ajudante, o realizador, o individualista, o investigador, o guardião, o entusiasta, o estrategista e o mediador. Pesquise, descubra qual que é a sua personalidade e vamos debater na aula, tá bom? As definições para gravar. Temperamento é a combinação das características que nós nascemos. O caráter é o seu eu, é a essência, né? O que tem no seu coração, é o seu temperamento civilizado. Lembrando que o temperamento, gente, ele não é civilizado. O temperamento, ele é algo carnal, ele é algo que você nasce, é o instinto. E o caráter, ele é o temperamento civilizado. E a personalidade é o que nós mostramos para o nosso próximo. Certinho, galerinha? Continuamos na próxima aula. Dúvidas? Chama lá no chat.